o silêncio que veio do céu. Aline apertava o lenço contra a boca, tentando conter mais uma crise de tosse seca que rasgava sua garganta. Já faziam 3 meses que aquele mal não lhe dava trégua. Os médicos tinham receitado xaropes, inalações, até remédios mais fortes, mas nada adiantava. A tosse vinha em acessos violentos, principalmente à noite, roubando seu sono e sua paz. O pior era que nas últimas semanas começou a sentir uma pressão no peito, como se algo pesado estivesse apertando seus pulmões. O medo de que fosse algo mais grave, como asma ou até mesmo uma doença crônica, começava a tirá-la do sério. Mãe, e se isso não passar nunca? Perguntou uma tarde, com os olhos cheios d'água, enquanto a mãe, dona de casa simples e trabalhadora, passava a mão em seus cabelos castanhos. Filha, a gente já tentou de tudo. Talvez a gente precise procurar ajuda em outro lugar. A mãe hesitou, como se pesasse as palavras. Lembra da irmã Marta, nossa vizinha? Ela frequenta aquela igreja lá no bairro, a Congregação Cristã. Diz que lá eles oram com muita fé. Talvez. Aline conhecia a igreja. Passava por ela todos os dias a caminho da escola. Um prédio modesto sem luxo, com uma placa discreta onde se lia Congregação Cristã no Brasil. Nunca tinha entrado, mas sabia que os irmãos daqueles lugares eram diferentes. Vestiam-se com simplicidade, as mulheres de saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social e gravata. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas em hinos que ecoavam pelas ruas nos domingos de manhã. Será que Deus ouve mesmo as orações daqueles irmãos? Pensou. Não custa tentar, mãe, suspirou mais por desespero do que por fé. No domingo seguinte, Aline entrou pela primeira vez na Congregação Cristã. O cheiro de cera de vela misturado ao perfume suave das flores no altar a recebeu. As irmãs, com seus vestidos modestos e sorrisos acolhedores, indicaram um banco na fileira do meio. Não havia órgão, nem bateria nem guitarras. Apenas vozes firmes, unidas cantando um hino que Aline nunca ouvirá, mas que parecia tocar algo profundo dentro dela. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Dá-me paz e amor, vem meu fardo levar. Ela sentiu os olhos arderem. Como pode um lugar tão simples ter tanta paz? Pensou. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Não havia sermões longos nem palavras rebuscadas, apenas a leitura da Bíblia e exortações curtas, mas cheias de significado. Quando chegou a hora das orações, Aline ficou surpresa ao ver irmãos e irmãs se levantarem, uns após outros, para fazer pedidos a Deus em voz alta, com uma fé que parecia inquebrantável. Senhor, abençoa o irmão João, que está sem trabalho. Dá força à irmã Maria, que está doente. Ajuda a família do irmão Pedro, que passa por provação. Aline sentia o coração bater mais forte. Será que eles também orariam por mim? Quando o ancião perguntou se havia alguém com algum pedido especial, sua mãe, com um gesto tímido, levantou a mão. Irmãos, está é minha filha, Aline. Ela sofre com uma tosse seca há meses, e os médicos não encontram solução. Pedimos que o Senhor olhe para ela com misericórdia. Antes que Aline percebesse, várias mãos se estenderam em sua direção. Irmãs que nem conhecia colocaram as mãos em seus ombros e começaram a orar. Não eram palavras ensaiadas, mas súplicas sinceras, cheias de lágrimas e fé. Pai Celestial, toca nesta jovem. Liberta-a deste mal, em nome de Jesus. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Cura a nossa irmã. Que a Tua vontade seja feita, ó Deus, mas dá-lhe alívio. Aline fechou os olhos. Sentiu algo quente percorrer seu corpo como uma corrente suave. Não era emoção, era diferente. Era paz. Naquela noite, Aline deitou-se esperando o pior. A tosse sempre piorava à noite e deixava-a exausta sem ar. Mas, para sua surpresa, adormeceu sem um único acesso. Quando acordou na manhã seguinte, respirou fundo, esperando o ardor na garganta, a pressão no peito. Mas nada. Mãe? Chamou, sentando-se de repente na cama. Mãe, eu não estou tossindo. A mãe correu para o quarto, os olhos arregalados. Aline, você está bem? Não sinto mais nada. Ela levou a mão à garganta, incrédula. Não dói. Não arde. É como se tivesse sumido. A mãe abraçou-a forte e ambas choraram. Não foi preciso voltar ao médico. A tosse nunca mais voltou. No domingo seguinte, Aline estava de volta à Congregação Cristã. Dessa vez não como uma visitante assustada, mas como alguém que tinha uma história para contar. Quando chegou a hora dos testemunhos, ela se levantou, as pernas trêmulas, mas o coração firme. Irmãos, eu vim aqui semana passada cheia de dúvidas, mas Deus me mostrou que Ele ouve as orações do seu povo. Eu estava doente e os médicos não podiam me ajudar, mas aqui entre vocês, Deus me curou. Não foi com remédios,
Não foi com palavras bonitas, foi com fé. Foi com as mãos dos irmãos sobre mim, foi com as orações sinceras, foi com a presença do Espírito Santo neste lugar. Muitos assentiram, alguns enxugaram lágrimas. O ancião sorriu e disse: Filha, isto não é poder nosso. É o poder de Deus que se manifesta onde há um coração humilde e um povo que busca a sua face. Lembre-se, a fé não é só para os momentos de milagre, mas para toda a vida. Aline entendia agora. Não era só sobre a cura, era sobre confiar. Sobre aprender que nas mãos de Deus, até o silêncio de uma tosse que some pode ser um grito de amor. Ela continuou frequentando a igreja. Aprendeu os hinos de cor, participou da Santa Ceia pela primeira vez, emocionada ao ver o pão e o vinho sendo repartidos com tanta reverência. Testemunhou batismos nas águas, onde irmãos e irmãs, vestidos de branco, emergiam das águas com rostos radiantes, como se tivessem deixado para trás não só os pecados, mas também os pesos do mundo. Um dia, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras após o culto, a irmã Marta, sua vizinha, aproximou-se e disse: Aline, você mudou. Mudei? Ela perguntou, surpresa. Sim, antes, você tinha os olhos cheios de medo. Agora tem luz. Isso é o que acontece quando a gente entrega os fardos a Jesus. A Aline sorriu. Era verdade. Ela não era mais a mesma. Não porque a tosse tinha sumido, mas porque tinha encontrado algo maior, um lugar onde Deus era real. E isso, ela sabia, nenhum médico do mundo poderia lhe dar. Aline começou a frequentar a Universal não só aos domingos, mas também nas reuniões de terça e sexta. Cada dia na igreja era uma nova descoberta. Nas quartas-feiras, ela participava da corrente de oração pelas famílias, e foi ali que aprendeu a interceder não só por si mesma, mas por outras pessoas. Uma noite, enquanto orava por uma irmã que lutava contra a depressão, sentiu algo estranho no peito. Não era dor, mas uma espécie de calor que se espalhava pelo corpo, como se uma corrente elétrica divina a atravessasse. Quando abriu os olhos, a irmã chorava dizendo que sentirá uma paz que não entendia, mas que sabia que vinha de Deus. Foi você que orou por mim? Perguntou a irmã, enxugando as lágrimas. Aline balançou a cabeça, emocionada. Não fui eu. Foi Deus. Ele só usou a minha voz. Aos poucos, Aline percebeu que o milagre em sua vida não era só a cura da tosse ou a paz que agora habitava seu coração. Era algo maior. Ela estava se tornando um canal. As pessoas começaram a procurá-la depois dos cultos, pedindo oração. Um senhor idoso com problemas nas pernas pediu que ela impusesse as mãos sobre ele. Aline hesitou. Ela não era pastora, não tinha autoridade para aquilo. Mas a irmã Marta, sempre sábia, sussurrou: Deus não olha para o título, filha. Ele olha para a fé. Se você acredita, ele age. Com as mãos trêmulas, Aline orou. O senhor saiu mancendo, mas na semana seguinte voltou correndo, literalmente, para testemunhar que após 3 noites de dor, havia acordado sem nenhum incômodo. Eu sonhei com um anjo, contou ele, os olhos brilhando. E o anjo tinha o seu rosto. Aline chorou. Não por orgulho, mas por gratidão. Como podia ela, que antes não tinha nem forças para respirar direito, estar agora vendo Deus operar através de suas mãos? Um dia, o pastor a chamou no final do culto. Aline, Deus tem falado comigo sobre você. Você tem um chamado. Ela quase desmaiou. Um chamado? Mas eu não sei pregar, pastor. Não tenho estudo. Deus não chama os capacitados, ele capacita os chamados, respondeu o pastor, sorrindo. Você já está fazendo a obra. Agora é só oficializar. Meses depois, Aline estava diante da igreja, com a Bíblia nas mãos, compartilhando seu testemunho. Falou da tosse que a atormentava, das noites em claro, do desespero. Falou do dia em que entrou na Universal arrastando os pés e saiu com os olhos cheios de luz. E quando terminou, não houve um olho seco na congregação. Uma mulher se levantou no fundo, tremendo. Eu também tenho uma doença no pulmão. Os médicos disseram que não tem cura. Mas se Deus curou você. Aline desceu do púlpito e abraçou aquela mulher. E ali no meio da igreja, as duas oraram juntas com lágrimas, com fé, com a certeza de que o mesmo Deus que transformará a vida de Aline poderia fazer o mesmo por ela. Porque na Universal, Aline não só encontrou a cura, encontrou um propósito. E descobriu que quando Deus toca uma vida, ele não para por aí, ele usa aquela vida para tocar muitas outras. E assim o milagre continuava. Não só nela, mas através dela. A mulher se chamava Marisa. Ela chegará à igreja arrastando um oxigênio portátil, com o rosto pálido e os lábios arroxeados pela falta de ar. Os médicos tinham sido claros: fibrose pulmonar avançada sem tratamento possível. Cada respiração era uma batalha, cada passo um peso. Mas naquele dia, quando Aline a abraçou e orou com ela, algo mudou.
Marisa sentiu um calor estranho no peito, como se uma mão invisível estivesse desatando os nós dentro dos seus pulmões. As lágrimas escorriam, mas, pela primeira vez em meses, ela conseguiu respirar sem dor. Não foi instantâneo, não é sempre assim. Mas naquela noite, ela dormiu sem o oxigênio. E na manhã seguinte acordou com uma sensação que não conhecia havia anos: esperança. Uma semana depois, Marisa voltou à Universal. Dessa vez sem o aparelho. Subiu ao púlpito com as mãos ainda trêmulas, mas a voz firme. Contou que havia ido ao médico, que os exames mostravam uma melhora inexplicável. Os pulmões, antes rígidos como pedra, agora tinham movimento. O médico incrédulo pediu novos testes. Mas Marisa já sabia, Deus havia começado uma obra nela. E não parou por aí. Porque na Universal, os milagres não são só para quem os recebe, são para quem os vê. Naquela noite, um homem chamado Carlos, que ouvia o testemunho de Marisa do fundo da igreja, não aguentou. Ele também tinha uma doença nos pulmões, mas a sua era diferente, um câncer agressivo com metástase. Os médicos deram-lhe 6 meses. Ele veio à igreja pela primeira vez naquela noite, arrastado pela esposa, sem fé, só com medo. Mas quando viu Marisa respirando livremente, quando ouviu Aline contar como Deus a tirara da cama de morte, algo dentro dele se quebrou. Não foi lógica, não foi medicina, foi uma certeza que nasceu no fundo da alma: se Deus fez por elas, pode fazer por mim. Carlos chorou. E naquela mesma noite, depois do culto, ele foi até a frente, ajoelhou-se e pediu a Deus não só a cura, mas a chance de servir, porque ele também queria ser um instrumento. E Deus ouviu. 3 meses depois, Carlos estava de pé no mesmo púlpito onde Aline e Marisa tinham dado seus testemunhos. Os exames não mostravam mais vestígios do câncer. Os médicos chamavam de remissão espontânea. Ele chamava de milagre. E agora, toda semana, ele estava ali, não só para agradecer, mas para estender a mão a outros que chegavam quebrados como ele chegou. Porque é assim que Deus trabalha na Universal. Não são histórias isoladas. É uma corrente. Aline foi tocada, tocou Marisa, que tocou Carlos, que agora toca outros. E outros. E outros. E o mais lindo é que nenhum deles ficou só com a cura. Todos encontraram algo maior, um chamado. Aline hoje lidera um grupo de oração para doentes. Marisa visita hospitais, levando esperança a quem está sem ela. Carlos se batizou e agora ajuda na evangelização. E assim, o que começou como um grito de desespero na vida de uma mulher se tornou um coro de vitória. Porque na Universal, Deus não só muda vidas, Ele as multiplica. E cada milagre é só o começo de uma história que nunca acaba. Naquela mesma noite, enquanto Carlos compartilhava seu testemunho com lágrimas nos olhos, uma mulher chamada Ana, sentada nos últimos bancos, apertava contra o peito um exame médico amassado. O diagnóstico era cruel, um tumor agressivo com poucas chances. Ela tinha ido à igreja arrastada pela irmã, sem fé, só com medo. Mas ao ouvir Carlos falar sobre a dor que virou milagre, algo dentro dela se mexeu. Se Deus fez por ele, pode fazer por mim, pensou, e pela primeira vez em meses, uma faísca de esperança acendeu em seu coração. No dia seguinte, Ana voltou. Desta vez sozinha, mas determinada. Durante a corrente de oração, quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, ela sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma mão invisível apertasse seu ombro. Você está curada, uma voz suave parecia sussurrar. Ela saiu da igreja diferente. Não tinha mais medo. 3 semanas depois, os novos exames deixaram os médicos boquiabertos. O tumor havia desaparecido. Isso não tem explicação médica, disse um deles. Mas Ana sabia a explicação. Era a mesma mão que tinha tocado Aline, Marisa e Carlos. Agora era a vez dela estender essa mão. Hoje, Ana coordena um ministério de apoio a mulheres com câncer dentro da Universal. Ela leva grupos para orar nos corredores dos hospitais, distribuindo folhetos com testemunhos como o dela. Eu era uma estatística de desespero. Hoje sou uma prova de que Deus escreve o impossível, diz, enquanto abraça uma nova irmã em Cristo que chegou chorando, com um diagnóstico nas mãos. E a corrente não para. Um dos homens que Ana levou à igreja era Vicente, um pai de família viciado em álcool há 20 anos. Ele tinha ido só para agradar a esposa, mas quando ouviu os testemunhos, algo quebrou. Naquela noite, ele jogou fora todas as garrafas escondidas em casa e nunca mais bebeu. Hoje Vicente é um obreiro e todas as sextas-feiras, fica na porta da igreja para receber quem chega com o mesmo vazio que ele já sentiu. O que poucos sabem é que a irmã que levou Ana à igreja era justamente Aline, a mesma que anos antes tinha entrado arrastando os pés, com dores nas costas. Agora, ela sorria ao ver como uma simples decisão sua de não desistir,
de voltar à igreja mesmo quando a dor apertava, tinha se tornado uma rede de salvação para tantas pessoas. Porque é assim na Universal, o milagre nunca é só para um. É como uma pedra jogada num lago, cujos círculos vão cada vez mais longe, tocando vidas que nem imaginávamos. Aline, Marisa, Carlos, Ana, Vicente, cada um deles pensou que sua história tinha acabado. Mas Deus estava só começando a escrevê-la. E o mais bonito é que essa história não é excepcional. Todos os dias em alguma igreja espalhada pelo Brasil, um grito de socorro se transforma em canto de vitória. Uma lágrima de dor vira sorrisos de gratidão. Não tem jeito, se torna Deus fez. Porque na Universal os milagres não são coincidências. São convites. Convites para acreditar de novo. Para levantar. Para estender a mão ao próximo. E assim, o que começou com uma mulher chamada Aline e uma dor nas costas se tornou um exército de pessoas que, como ela, descobriu que Deus não só ouve, Ele age. E que nenhuma vida está tão quebrada que não possa ser restaurada. Nenhuma história está tão perdida que não possa ser reescrita. E a melhor parte? Essa história ainda está sendo escrita. Talvez a próxima página seja a sua. A Aline não imaginava que sua vida se tornaria um farol de esperança para tantos. Depois daquele dia, ela voltou à Universal não só para agradecer, mas para servir. Começou como voluntária na recepção, sorrindo para cada pessoa que entrava com o mesmo desespero que um dia foi dela. Se Deus fez por mim, pode fazer por você também, dizia, enquanto entregava um folheto ou indicava o caminho para a sala de oração. Um dia, uma senhora chamada Marisa chegou arrastando os pés, o rosto marcado pela dor de um câncer em estágio avançado. Os médicos haviam dito que não havia mais o que fazer. Aline a olhou nos olhos e, sem hesitar, levou-a até o altar. Irmã, hoje é o seu dia, sussurrou, enquanto as duas se ajoelhavam. O pastor orou com uma fé que contagiava a todos. E ali, entre lágrimas e clamores, Marisa sentiu algo que nem os remédios mais fortes tinham conseguido: alívio. Uma paz que invadia seu corpo como um rio. Nas semanas seguintes, os exames começaram a surpreender os médicos. Os tumores encolhiam. Até que um dia, o diagnóstico veio limpo. Inexplicável, disseram os profissionais. Mas Aline e Marisa sabiam a verdade. Era Deus escrevendo mais um capítulo daqueles que só Ele pode escrever. E assim, a história de Aline se multiplicou. Cada testemunho atraía mais pessoas, donas de casa, jovens perdidos, pais desesperados. Todos com uma dor, uma luta, um impossível que os perseguia. E todos encontrando na Universal não apenas uma igreja, mas um lugar onde o sobrenatural se tornava real. Hoje Aline lidera um grupo de oração. Não é pastora, não tem título, mas tem algo mais poderoso, uma fé que move montanhas e um coração que não se cansa de acreditar. Muitas vezes as pessoas chegam aqui achando que estão no fim, ela conta, os olhos brilhando. Mas na Universal, o fim vira começo. A derrota vira vitória. E o que era para ser uma sentença se transforma em um milagre. Porque essa é a marca de uma igreja que não prega só palavras, mas vive o poder de Deus. Onde cada culto é uma oportunidade de ver o invisível se tornar visível. Onde cada oração é uma semente plantada no coração de quem já não tinha mais forças para sonhar. E a história continua. Todos os dias, em cada cidade, em cada bairro, alguém entra na Universal com lágrimas e sai com um sorriso. Alguém chega quebrado e sai restaurado. Alguém desiste de si mesmo, mas Deus nunca desiste dele. Talvez você esteja lendo isso hoje pensando, mas o meu caso é diferente. Minha dor é maior, minha situação não tem saída. Se for assim, saiba que a Aline já pensou a mesma coisa. Marisa também. E milhares de outras pessoas que hoje estão de pé, firmes, testificando que Deus não muda. Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Ele ainda escolhe os nãos da vida para transformá-los em sim. Então, por que não ser você o próximo? Por que não entrar numa Universal perto de você e dizer, Senhor, eu também quero ver o meu milagre? Porque a história que Deus está escrevendo não é só sobre Aline, ou Marisa, ou qualquer outro nome que você já ouviu. É sobre você. Sobre a página em branco que está esperando para ser preenchida com a caneta do Todo-Poderoso. E quando esse dia chegar, você vai entender que milagre não é só a cura, a libertação ou a vitória. Milagre é descobrir que, mesmo quando tudo dizia que não, Deus estava lá, o tempo todo, preparando o seu sim. E esse sim pode estar mais perto do que você imagina. Talvez há apenas uma oração de distância. O sim que mudou tudo. Aline entrou na Universal com as mãos trêmulas e o coração apertado. As contas não fechavam, o médico havia dado um prazo, e as portas pareciam se fechar uma após a outra. Mas ali, entre lágrimas e fé, ela sussurrou, Senhor, eu também quero o meu milagre.
Não foi uma oração bonita, nem cheia de palavras certas, foi um grito de quem não tinha mais para onde correr. Dias depois, um telefonema inesperado, uma vaga de emprego que nem estava nos planos. Uma amiga que por acaso lembrava de um tratamento alternativo. Pequenos sinais como migalhas de pão deixadas por Deus no caminho. Até que numa manhã comum, o médico olhou para os exames, franziu a testa e repetiu: "Isso não faz sentido, está tudo normal." A Aline sorriu. Ela sabia. Deus havia transformado aquele não em um sim retumbante, não da forma que ela imaginava, mas da maneira que ele sabia ser perfeita. A reflexão que fica. Milagre não é só o trovoar dos céus ou o mar se abrindo. Às vezes é a mão que segura a sua quando você pensa que está sozinho. É a força para levantar quando o corpo diz que não aguenta. É a paz que invade o peito quando a tempestade ainda ruge lá fora. Deus não muda, Ele ainda escreve histórias com os nãos que nós lhe entregamos. A lição que levaremos. Deus não precisa de condições perfeitas para agir. Ele precisa de um coração disposto a confiar. Seu milagre pode não vir como você pediu, mas virá como você precisa. Talvez não amanhã, nem da forma que sonhou, mas no tempo certo, com a assinatura de aquele que faz todas as coisas cooperarem para o bem. RM 8h28. A página em branco da sua vida não é um vazio, é um convite. E a caneta já está na mão dele. Agora, a pergunta é só uma: você vai lhe entregar a sua história?